Olá, se você não me conhece, o meu nome é Janice, eu sou consultora do sono. O que é isso? Eu ajudo famílias a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno nas primeiras semanas de vida, né? Às vezes até antes de completarem 3 meses de vida, como eu consegui na minha casa, como eu consegui com os meus 4 filhos que passaram a dormir a noite toda antes de completarem 3 meses de vida, tá bom? E nesse vídeo eu vou trazer para você algo que é assim essencial, que é primordial, que é por onde tudo começa, que é por onde esse sono noturno saudável, né, por horas consecutivas, começa, que é a rotina. Nós vamos falar da importância da rotina no desenvolvimento do sono saudável do bebê, do sono noturno do bebê, tá certo? Eu já vou avisando, sobre este assunto é muita coisa que eu tenho para passar, então eu estou sim com uma colinha aqui embaixo, vez ou outra eu vou olhar para baixo, vou me achar aqui na minha colinha, tá bom? Porque Deus me livre eu esquecer de falar alguma coisa, desligar esse vídeo, publicar e você ficar sem alguma informação importantíssima porque eu esqueci de falar. Então, para que eu não esqueça nada, minha colinha tá aqui embaixo, de vez em quando eu vou olhar para baixo, tá bom? Então, para a gente falar sobre a importância da rotina no desenvolvimento do sono noturno saudável de bebês, tá? Primeiro, eu vou falar para vocês como é que a rotina está inserida na nossa vida, tá? Como é que a gente pode observar o acontecimento de coisas em rotinas, tá? Aí eu vou falar sobre os benefícios da rotina. Tem gente que vê a rotina de uma maneira negativa. Eu vou apresentar para você que não, que a rotina pode trazer alguns benefícios sim, tá bom? E depois a gente vai falar sobre a rotina na vida do bebezinho, às vezes até do recém-nascido, né? Tem gente que acha que não tem como fazer rotina para recém-nascido, porque ele chora a hora que quer, ele sente fome a hora que quer, ele sente sono a hora que ele quer, e não é bem assim, tá? Então eu vou falar sobre a rotina na vida do recém-nascido. Então vamos começar, né? Primeira coisa, eu quero falar para vocês que a vida acontece em rotinas, tá? Mas como que as pessoas veem a rotina? Algumas veem como algo negativo, às vezes tirânico, às vezes algo até opressor, tá? É uma autoridade assim que tira a sua liberdade. Ah, não, porque a minha rotina agora tá mandando que eu tome banho, que eu faça isso, que eu faça aquilo. E muitas das pessoas, né, muitas das vezes, as pessoas que eu vejo falar, expressar isso sobre rotina, elas na verdade elas não vivem rotina porque elas acham que rotina é isso. Eu já vi até para alguns, né, a rotina, a palavra rotina na vida de um bebezinho, às vezes é traduzida como um desrespeito a ele, porque ele pode querer fazer alguma outra coisa. Então, tem algumas pessoas que argumentam isso. Ah, mas não é saudável ter uma rotina para o bebê por conta dessa visão de que, por conta dessa ideia de que pode ser algo opressor, de que pode ser algo tirânico, então você vai fazer isso com um bebezinho, com aquela criancinha que saiu das suas entranhas, ó, quão malévola você pode ser. Eu já encontrei esse tipo de argumento aí. Então traduzem em algo negativo que fala, é melhor não ter rotina, né? Tem gente que acha que é melhor não ter rotina porque faz uma ideia de que a rotina seria algo opressor. Às vezes algumas pessoas veem como algo negativo. Só que, como eu falei, a vida acontece em rotina. Que vida, Janice? Que vida é essa que acontece em rotina? A vida natural, a natureza, tá? Então, observe a sucessão dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? Observe o movimento da Terra, né? Pra gente que tá aqui na Terra, o que a gente fala, né? O Sol nasce no leste, se põe no oeste.
Nasce no leste, se põe no oeste, né? Nasce no nascente, se põe no poente. É sempre assim. Se a gente observar ao longo do ano, dá uma andadinha aí, né? Mas isso também acontece em rotinas, né? Esse nascer e pôr do sol, que às vezes a gente observa que tem uma inclinação, né, na parede que o sol tá batendo. Eu tinha um apartamento que quando o sol nascia, ele batia numa determinada parede, mas ao longo do ano eu observava que ele nascia, mas ele já batia numa outra parede, né, ao nascer. Mas observe as estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. Verão, falei, será que eu falei errado? Não. Verão, outono, inverno, primavera. Verão, outono, inverno, primavera, né? A lua, as fases da lua. Cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente. Então, por isso que eu falei que a vida acontece em rotinas, né? Observa o movimento dos animais, né? O movimento do próprio ser humano. Existe o momento da produção, né? O momento em que ele trabalha, viaja, passeia, paga as contas, vai ao mercado, vai à igreja, faz isso, faz aquilo. E tem o momento do descanso, né? Então, o nosso ritmo de trabalho, descanso, ele segue a sucessão ali, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Durante o dia a gente trabalha, a gente produz, à noite a gente descansa. Então, veja que a existência da rotina na nossa vida, ela está presente de uma maneira natural, né? Por meio da própria rotina da natureza. A rotina que acontece na natureza, ela também dita a rotina na nossa vida. A natureza informa pra gente que rotina que a gente vai seguir. Então, a natureza, para quem trabalha de dia, quando anoitecer, vai informar hora de descansar, fazer a rotina do descanso. Amanheceu, hora de trabalhar, hora de produzir, hora de fazer a rotina do trabalho. E aí eu te pergunto, rotina é bom ou é ruim? Rotina é essencial, é primordial, tá? E aí então agora a gente vai falar sobre os benefícios da rotina. Eu falei no tópico anterior como as pessoas veem a rotina, né? Vamos fazer aquele joguinho de expectativa-realidade? Tá. Como a rotina realmente é? O que a rotina realmente representa pra gente? Eu já terminei o tópico anterior dando um spoiler, fazendo uma introdução de que a natureza informa pra gente que tá na hora de determinada rotina, né? Então, o que realmente é rotina? O que ela realmente significa? Previsibilidade, certo? Então, quem mora em regiões que alternam, né? Calor e frio, vai entrando ali, o calor vai diminuindo, a pessoa já sabe, né? Os habitantes daquela região, puxa, tenho que comprar mais casaco, não sobrou nada do ano passado, já me desfiz de tudo. Tenho que tirar os casacos do armário, né? Dar um trato, dar uma lavada, porque daqui a pouco eu vou começar a usar. Ó, poxa, se eu sei que vai chover, eu saio de casa com guarda-chuva, tá? Então, rotina dá previsibilidade. Eu sei que vai acontecer. Eu moro numa região que intercala vários meses de seca, depois vários meses de chuva, tá? Então, quando vai chegando perto desse momento de chuva, eu já começo a andar com guarda-chuva o tempo inteiro. Eu nem tenho aqueles guarda-chuvinhas de bolsa, não. Sombrinhas, né, de bolsa, porque são verdadeiras tempestades que caem aqui. Então, para onde eu vou carregando meu guarda-chuva mesmo. Se dá previsibilidade, dá prevenção. Você se previne. Eu sei que vai chover, então eu levo o guarda-chuva. Eu sei que vai esfriar, então eu tiro os paletós, as mantas, os casacos do armário, dou um trato, dou uma lavada, ponho no sol para poder ficar pronto para uso. Prevenção. E uma outra coisa que muitas vezes, dificilmente as pessoas se atinam, rotina gera
produtividade. Por quê? Porque você tem uma previsibilidade do que vai acontecer, você sabe o que vai acontecer, você já deixa as coisas maceteadas, você já deixa as coisas mais ou menos preparadas, tá? Então, eu sei que o meu filho vai acordar, eu sei que ele acorda por volta de 2h30, 3 da manhã para mamar. Eu já deixo a fralda, o material ali que eu vou dar uma mamar e vou trocar ele e vou botar para dormir de novo, tá? Vou dar um exemplo na minha vida que acontece hoje. Eu todo dia de manhã tomo um preparado ali, tomo uma água com limão, um negócio ali. Eu não vou cortar, não vou abrir o limão, né? Isso eu faço na hora. Mas eu já deixo tudo prontinho, separadinho, medido, os secos misturados ali para poder fazer o preparo no dia seguinte. Com isso, o que acontece? Eu consigo fazer mais coisas pela manhã, porque já tá tudo adiantado, eu já previ, eu já me preparei, eu consigo até dormir por mais tempo, entendeu? Então, a rotina gera produtividade, até por uma outra questão também. Quando você faz muito alguma coisa, faz sempre, você se torna um perito, um especialista naquilo, né? Então você vai aprendendo cada vez mais, você vai ficando cada vez melhor naquilo que você tá fazendo. Então você começa a desenvolver jeitos mais rápidos, mais fáceis, mais otimizados de fazer aquilo, de maneira que você ganha produtividade. Como é que acontece essa produtividade entre mãe e filha? Janice, do que você tá falando? Olha só! Se você sabe a hora que o seu bebê vai fazer uma soneca e por quanto tempo vai ser essa soneca, você já consegue. Vou fazer tal coisa, vou sair, vou ao mercado, vou ao salão, vou não sei o quê. Você já consegue, então, colocar, encaixar mais coisas, mais afazeres seu e até não fazer nada, né? Mas você consegue fazer mais coisas, encaixar mais coisas por conta de prever o que vai acontecer na rotina entre você e o seu bebê, tá certo? E aí tem o seguinte, a rotina ela tem uma ação no nosso cérebro, sabia disso? A rotina, lembra quando eu falei assim, rotina é essencial? A rotina tem uma ação no nosso cérebro, que é o quê? Ela evita que tomemos milhões de decisões ao longo do dia, tá? Então, eu dei um exemplo para vocês. A decisão de tomar esse preparado, esse shot matinal, né? Todos os dias, ela já tá tomada. Então, já fica no automático, eu já não tenho, assim, que ficar decidindo. Hoje eu vou tomar um shot, hoje eu vou tomar um shot, hoje eu vou tomar água com limão. Eu não tenho que ficar decidindo. Já acontece, já faz parte da minha rotina, já tá preparado ali à noite, eu já vou lá, pego, tomo, né? E pronto. Então eu não tenho que ficar tomando decisões a todo momento. Gente, imagina você cada dia acordar num país diferente, cada dia acordar numa casa diferente, com idiomas diferentes, com uma família diferente. Você, como é que eu vou agir dessa vez? Como é que é a cultura aqui? Como é que é o idioma aqui? Como é que... Imagina se você proporciona isso para um bebezinho. Não, Janice, meu bebê não acorda cada dia num país diferente, mas às vezes ele dorme, às vezes no bercinho, às vezes na cama, às vezes no carrinho, às vezes no bebê conforto, às vezes ele dorme de manhã, às vezes ele dorme de tarde, às vezes ele não dorme, porque você mesma não tá favorecendo ou providenciando que ele tenha uma rotina, tá? Então vamos voltar aqui. Como que a rotina atua no cérebro? Evitando que você, e às vezes até o bebezinho, tome milhões de decisões ao longo do dia. Ou seja, teu cérebro fica livre para se ocupar, para gastar energia com aquilo que de fato tem valor naquele momento, com aquilo que de fato precisa da sua atenção, do seu esforço, do seu trabalho, do seu foco naquele momento. E no dia a dia? Né? E no dia a dia, quais são os benefícios da rotina? Eu já citei um. Proporciona organização, aumentando a produtividade no dia a dia. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Uma época atrás, as crianças eram bem menores e eu fazia suco, eu aprendi com a vizinha mandava suco natural, suco de polpa, né?
E aí eu aderi e falei assim, vou mandar suco de polpa na merenda das crianças também. Então, primeiro dia você fica meio atrapalhado, né? Mas como eu falei, você começa a fazer todos os dias, você começa a fazer sempre, você começa a ficar perito naquilo. Então, na noite anterior, eu já deixava as polpas cortadinhas dentro do liquidificador, dentro da geladeira. De manhã era pegar, encher de água e ligar o liquidificador, né? Então, assim, a rotina permite você organizar, desenvolver uma maior organização, de maneira que isso vai te trazer produtividade no dia a dia. Uma consequência acessória, né, desse aumento de produtividade é a sensação de dever cumprido. Aquela sensação de que, assim, não deixei nada para trás, fiz tudo. Isso te dá prazer, isso te dá tranquilidade, você fica mais serena, você dorme melhor do que assim, ai meu Deus, não fiz aquilo, ai meu Deus, não levei o menino para vacinar, ai meu Deus, não levei o menino no pediatra, ai meu Deus, a escola mandou não sei o que. Você termina o seu dia com a sensação do dever cumprido e isso traz bem-estar para você, mãe que precisa muito de bem-estar. E aí, esse costume com a organização, com a vida em rotina, né, acaba contribuindo para o desenvolvimento da organização na vida da criança. A criança, quando ela vai ficando maiorzinha, ela já está acostumada desde bebezinho com a rotina que eventualmente vai mudar. É claro, uma criança que não vai para a escola está em casa, de repente ela começa a ir para a escola, mudou a rotina, mas ela se adequa, ela se adapta a essa rotina e ela entra numa organização, né? Que é o quê? Preparar a mochila no dia anterior, né? Organizar a própria agenda de estudo, né? De provas. Há poucos dias eu estava ensinando para o meu filho sobre ele visualizar, né, o calendário de provas dele, né, e jogar na agenda dele e se preparar para isso. E eu tive que fazer um trabalho até custoso com ele, de falar assim, olha, todos os dias você tem que olhar, porque às vezes a professora lança um trabalho, às vezes a professora lança uma prova na frente que você olhou no dia anterior, não estava. Então, todos os dias você tem que olhar alguns dias para frente para você poder se planejar, para você poder, né, se organizar e para você não perder nenhuma informação. O que eu estava fazendo? Desenvolvendo nele a rotina, o hábito de diariamente consultar o calendário da escola, que fica numa plataforma online, né? E o recém-nascido? E o bebezinho? E as regras tirânicas, opressoras na vida de um recém-nascido, né? Como é que é isso? Como é que vai acontecer? É possível um recém-nascido ter rotina? Sim, é plenamente possível desenvolver uma rotina para um recém-nascido. Gente, vamos pensar, o recém-nascido, ele mama, ele arrota, ele tem a fralda trocada, né? Ele é higienizado, ele toma banho, ele passeia, ele recebe visita, ele brinca com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos. Ele faz tudo isso, né? Então, o que seria uma rotina, né, para o recém-nascido? É que essas coisas sejam feitas dentro de uma rotina de uma maneira previsível para ele. Então, como que é possível o recém-nascido ter rotina? Basta que você encaixe, né? Basta que a família encaixe todas essas atividades numa rotina, né? Ele vai fazer tudo isso, ele vai fazer isso de uma maneira, né, numa rotina. Ele consegue fazer sozinho? Muitas das vezes não, muitas coisas ele não consegue fazer sozinho, né? Ele consegue mamar sozinho, mas você tem que levá-lo ao peito ou a fórmula para que ele mame. Ele dorme sozinho, mas ele tem que estar num ambiente favorável ao sono para que ele possa dormir, para que ele possa tirar uma soneca sozinho, né? Então, a rotina do recém-nascido depende muito da família que, né, desenvolva isso com o recém-nascido, que encaixe os deveres, as obrigações dele, né, dentro de uma rotina. Então, se o bebê não aprende uma rotina durante o dia, se ele não percebe a vida dele acontecendo numa rotina durante o dia, como é que você quer que ele durma à noite?
Ele não tem rotina nenhuma durante o dia, ele faz o que ele quer, ele faz o que você quer, ele faz o que a família quer, ele não tem previsibilidade nenhuma e toda noite você chega pra ele, não, tá de noite, é hora de dormir, né? Se ao longo do dia ele não teve hora pra nada, como é que todos os dias você acha que você vai apagar a luz, vai fazer uma sequência? Não, porque eu dou banho, porque eu faço massagem, porque eu libero olhinho no quarto, óleos essenciais, cheirinho, ruído branco. Tá, mas você não desenvolveu nele a noção, né, de que tudo tem um momento certo para acontecer. Então não adianta o dia dele ser todo atabalhoado, ser todo banho cada hora num horário, cada hora num banheiro, numa banheira, a sonequinha cada hora num local diferente, às vezes é no bercinho, às vezes é no bebê conforto, às vezes é no colo da mãe, do pai, e aí você quer que ele tenha uma rotina de dormir a noite toda, de dormir na hora que você determina e de que esse sono, a partir dessa hora, vai se prolongar por horas a fio. O trabalho começa lá no despertar. E aí, qual que é a primeira rotina do bebê? Qual que é a primeira coisa que o bebê faz? Mamadas. Mamar. Observe qual é o intervalo que o bebê sente fome, tá? Eu vou deixar aqui em cima um cartão com um vídeo meu que fala sobre isso, sobre as mamadas, a livre demanda, tá? Para que gere em você mais essa consciência de observar o seu bebê, tá? Então, a primeira rotina, a primeira obrigação, o primeiro dever do seu bebê é mamar. Observe com que frequência ele sente fome. E isso vai virar uma rotina entre vocês. Já começa por aí, tá certo? Então, observe qual é a frequência de fome que ele tem, né? Com que frequência ele sente fome. Então, você sabe que nestes momentos, né, você vai estar amamentando, ele vai estar ocupado com a amamentação. Aí você encaixa as outras coisas. O banho de sol, o passeio, o receber visitas. Você encaixa as sonecas, né? De uma maneira rotineira também, né? Então, assim, o banho. Eu vou encaixar entre a soneca daqui e vai ser uma rotina para vocês. Qual é o melhor horário, né? Tem gente que mora numa região muito fria e que acha que o melhor horário para o banho do bebê é meio-dia. Pronto, então é meio-dia. Eu mesmo quando eu morava em São Paulo, mesmo e talvez até principalmente nas épocas de mais frio, eu gostava do banho 6 da tarde, 5 da tarde. 5, 6 da tarde era o horário da rotina do banho, né? Então, faça que as outras atividades sejam encaixadas numa rotina quando você perceber estabelecida a rotina de fome nele, que é quando ele vai estar mamando. Tenha a hora de acordar e de dormir. Eu vejo muita gente, muita mãe assim, preocupada com a rotina do sono, hora de dormir. Banho, troca, mamada, não sei o que, musiquinha, soninho, isso e aquilo. Mas não se preocupa, lembra quando eu falei tudo começa lá no despertar? Não se preocupa com a hora do despertar. Não se preocupa com o começo de tudo. Então estabeleça também o horário do despertar, tá? O início, a hora de acordar. Tem a hora de dormir. Não, a última mamada do meu filho é às 9, daí eu queria que ele dormisse pelo menos até 6 da manhã de novo. Ok, você estabeleceu, você acha... Em outro vídeo a gente fala sobre esses estabelecimentos para o bebezinho, mas vamos dizer que você já encontrou, já conversou com ele ali e 9 ou 10 horas é o horário de dormir. Ok, tenha um horário de acordar, tenha o horário do despertar dele, de vocês, da família, tá? Isso é muito importante. E repita este processo de maneira que vire uma rotina. Então chegou a hora de acordar, ele vai acordar. Ele provavelmente vai estar com fome e vai mamar.
Aí vai ter as atividades que eu chamo de interação, vai trocar, vai arrotar, vai conversar com os irmãozinhos, aí ele vai sentir sono, aí você põe ele pra dormir. Aí ele acorda com fome, ele mama, aí troca, arrota, aí a visita vai chegar, ele vai receber a visita, vai tomar um solzinho, vai fazer alguma coisa, aí ele vai sentir sono, aí ele vai dormir de novo, aí quando ele acordar ele vai estar com fome, aí ele vai mamar, e isso vira uma rotina. Essa rotina ao longo do dia vai no organismo dele criar a saúde dele dormir ao longo da noite. E se a rotina for quebrada? Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você seja uma mãe como eu, que preserva demais a rotina, que só consegue viver dentro da rotina, que precisa de uma rotina até para poder quebrar a rotina de vez em quando. Então, se você é uma mãe dada à rotina, deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você não faça nada, a rotina vai ser quebrada, tá? Então, se quebrar a rotina, pode ficar preparada, a rotina vai ser quebrada. É dente que tá nascendo, é vacina que tomou, que deu febrinha, é um resfriadinho que pegou, é uma alergiazinha, é um dia de brincadeiras que atrapalhou a soneca. Então a rotina vai ser quebrada. Viagens, fim de semana na casa da vovó. O que você tem que fazer? Retomar o quanto antes. Então, tá resfriadinho, dormiu 2, 3 dias na cama do pai, da mãe, porque estavam monitorando ali a febrinha dele e tal. Ok, passou, ele já tá bem, ele não precisa mais ser monitorado a noite toda. Ele tem o quartinho dele, o bercinho dele. Tô falando porque essa era a minha realidade, tá? Meus filhos tinham um quarto separado, bercinho e tal, nunca dormiam comigo, a não ser em raríssimas exceções que adoeciam, porque mesmo quando eles adoeciam, a gente ainda conseguia ter um esquema de monitorar eles do quarto, lá no quarto deles. Mas aconteceu de algumas vezes eles dormirem, sim. Então passou esse momento que quebrou a rotina. Passou o final de semana na casa da vovó. Ok, chegou, voltou pra casa. Retome a rotina o quanto antes. A criança vai querer, a criança não vai querer. Ela passou 2, 3 dias dormindo na cama do papai e da mamãe. Ela passou 2, 3 dias dormindo na cama da vovó, na casa da vovó. Ela vai querer? Ela não vai querer, tá? Ela vai querer aquela licença, aquela concessão que ela teve, né? Ela vai querer ser atendida, né? Porque quando a criança tá dodói, quando tá nascendo, a gente faz tudo ali, né? A gente dá tudo que ela quer, a gente fica o tempo inteiro tomando conta, dando atenção. Ela vai querer aquilo, já tá boa, já não tá mais talvez doente ou naquilo que tirou a rotina, dente nascendo e tal, já não tá mais nesse desconforto. Mas ela vai querer aquela atenção que você tava dando, né? Que o papai tava dando dias atrás. Então ela vai assim, de boa, pronto, agora eu voltei pra minha casa e agora eu vou pro meu quarto dormir. Não, não vai ser simples assim. Ela vai resistir. Ela vai resistir um pouco no primeiro dia. Ela pode resistir metade disso no segundo dia. No terceiro, as coisas já estão se encaixando. Mas vamos dizer que no terceiro dia ela ainda tá resistidazinha, tá? Mas pronto, passou. Primeiro, segundo, terceiro dia, volta, tá? As coisas voltam pro lugar. O que você tem que ter é perseverança, tá? Você tem que manter aqui. Olha, as coisas já voltaram pro seu devido lugar, você vai voltar pra sua rotina, tá? Isso mesmo com recém-nascido, mesmo com recém-nascido. Mesmo com bebezinho de 3, 4 meses, mesmo com bebezinho de 3, 4 meses. E uma coisa que é muito importante, tá? Não caia nesse erro. A resistência da criança não significa que não tá funcionando, tá? Então a criança resistir, a criança não voltar muito rápido para a rotina dela, não significa que não tá funcionando, tá certo? Por isso a mãe, a família precisa ser bastante perseverante assim nessa manutenção dessa rotina, tá bom? Então, vamos retomar tudo que a gente falou. Eu comecei falando para vocês, mostrando para vocês que a vida acontece em rotinas, né? Mostrei como é que isso tá na natureza.
né? Como é que a vida acontece em rotina, como é que acontecem as rotinas na vida e às vezes a gente nem observa, né? Depois eu falei sobre os benefícios da rotina, que me dá previsibilidade, se dá previsibilidade, me dá prevenção, me dá produtividade, porque eu tenho experiência, né, de estar repetindo muito aquele processo, entre outros benefícios, né, o benefício no cérebro, que fica livre para resolver problemas que de fato importam naquele momento. E por último, eu falei que é possível que um bebezinho, mesmo recém-nascido, né, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida, tenha rotina, né? Que você desenvolve essa rotina com ele, começando pela mamada, observando a mamada, atendendo ele na mamada e encaixando as outras coisas que ele vai fazer acordado, às vezes sonequinha, né? Então, falei sobre a importância de você desenvolver, ajudar um recém-nascido ou mesmo um bebezinho muito novinho a desenvolver uma rotina, porque ela é primordial, ela é essencial no desenvolvimento do sono noturno saudável por horas consecutivas da criança, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha ele com pessoas que você conhece, com mamães que você conhece, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na legenda, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.